Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional, a notícia da sua cidade, aqui na nossa emissora, que destaca as notícias principais dos acontecimentos da semana, do mundo, do Brasil e das nossas cidades. Vamos conferir as manchetes dessa edição. Câmara dos Deputados aprova a emenda que perdoa multas e partidos políticos. Greve dos funcionários do INSS paralisa serviços e tem impacto negativo para aposentados e pensionistas. Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra suspeitos de espionagem ilegal no governo Bolsonaro. E a polícia investiga o golpe financeiro do Bitcoin de Magé. E o incêndio na rede elétrica deixa moradores sem luz e sem internet no município de Guapimirim. Essas e outras notícias vocês conferem agora no Jornal Regional. Foi aprovada nesta quinta-feira, dia 11, a chamada PEC da Anistia, proposta de emenda à Constituição para perdoar as multas dos partidos por descumprimentos de repasses mínimos à candidatura de negros. Há 6 dias do recesso parlamentar, eram poucos os deputados que estavam no plenário. A maioria participava remotamente da discussão, que havia sido adiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para o mês que vem. Mas nesta quinta-feira, ele decidiu atender a uma demanda de boa parte das legendas e colocou o texto em votação, aprovado em 2 turnos pela ampla maioria. 338 sim, 83 não, 4 abstenções. A presidência está aprovada em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 9 de 23. A PEC anistia os partidos políticos das punições impostas por cometerem infrações eleitorais, como fraude às cotas de cor, com prazo de inadimplência superior a 5 anos. Segundo a organização Transparência Partidária, o valor perdoado pode chegar a 23 bilhões de reais e seria descontado dos futuros repasses do fundo partidário. Mas essa PEC só faz uma coisa: dar anistia total e irrestrita para partidos que não cumpriram todas as obrigações. Essa emenda à Constituição, ela é bastante salutar, porque ela dá estabilidade aos partidos no que diz respeito ao seu planejamento de campanha. Além disso, estabelece, a partir das eleições deste ano, que os partidos precisam direcionar pelo menos 30% do fundo eleitoral para candidaturas negras. Atualmente, a regra não está na Constituição, mas segue uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2020, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, de que os recursos destinados a pessoas pretas e pardas devem ser proporcionais ao número total de candidatos deste perfil no pleito. Apesar da obrigação, a proposta não prevê um mecanismo para distribuição igualitária entre as candidaturas negras. Pelo contrário, deixa a cargo das próprias legendas o repasse dos valores de forma que melhor atenda aos interesses e estratégias partidárias. Se aquele cacique partidário implicar com aquele homem negro ou aquela mulher e disser que eles não vão receber o percentual, ele pode não passar esse percentual. Aquele percentual não está garantido. A PEC que nós estamos conseguindo votar e aprovar no dia de hoje tem pontos muito importantes e significarão uma mudança de patamar para as candidaturas negras brasileiras. A PEC uniu partidos opostos, como o PT e o PL. Foram contrários os parlamentares do PSOL, Rede e Novo. Não atinge o cerne da proposta, que é diminuir os valores para candidaturas de negros e negras, porque é um rebaixamento da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando um fala em proporcionalidade e o outro fala em 30%, o que vai transformar o piso em teto. Reforça a autonomia dos partidos políticos, reforça a independência do parlamento, dando competências para o parlamento legislar sobre matéria eleitoral, o que vai aumentar a segurança jurídica no processo. A greve dos funcionários do INSS, iniciada no dia 10, é mais uma das paralisações de servidores federais
enfrentadas pelo governo Lula nos últimos meses. A paralisação foi convocada após diversas rodadas de negociação com o governo federal. Sem acordo, os trabalhadores querem reajustes salariais. O INSS tem cerca de 19 mil servidores ativos, a maior parte técnicos. A greve dos funcionários, segundo o INSS, ainda não teve impacto no sistema, mas pode prejudicar, por exemplo, a análise da concessão de aposentadorias, pensões e benefícios de prestação continuada. A mobilização no INSS começa logo depois do fim da greve nas universidades federais, que durou mais de 2 meses. Professores e técnicos administrativos assinaram acordos no último dia 27. Há uma semana, foi a vez de parte dos servidores do IBAMA e do ICMBio interromper a paralisação. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, a pedido da Advocacia Geral da União, determinou o fim do movimento. As greves por melhores salários e condições de trabalho são sinais da insatisfação do funcionalismo público, um problema que não começou neste governo. E a Polícia Federal enviou 5 mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma estrutura de espionagem ilegal contra opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os agentes foram às ruas para cumprir os mandados de prisão contra Matheus de Carvalho Esposito, Richard Dyer Poser, Rogério Beraldo de Almeida, Marcelo Araújo Bormevete e Giancarlo Gomes Rodrigues. A Polícia Federal afirma que o grupo era responsável por operacionalizar um esquema ilegal de espionagem durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Os investigadores avaliam que a prisão era necessária por conta da gravidade das condutas atribuídas aos integrantes da suposta organização criminosa, além do risco de o grupo voltar a cometer os mesmos crimes. Entre eles estão ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo o relator do inquérito, Alexandre de Moraes, e o agora presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, além de deputados e senadores, como o atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o senador Omar Aziz, que foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, o ex-governador de São Paulo, João Dória, e os jornalistas Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva da TV Cultura, Mônica Bérgamo, Luísa Alves e Pedro César Batista. Segundo a investigação, o grupo também se especializou em distribuir mentiras, com o objetivo de fragilizar alvos do então presidente da República, como falsos dossiês relacionando os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes a quadrilhas que atuam no tráfico internacional de drogas. Uma das principais descobertas dessa fase, entretanto, foi o acesso a uma gravação de áudio de uma reunião em que estavam Jair Bolsonaro, o então ministro do GSI, Augusto Heleno, o diretor da ABIN, delegado Alexandre Ramagem, e possivelmente a advogada do senador Flávio Bolsonaro. Segundo a transcrição do arquivo, eles conversavam sobre o relatório da Receita Federal, que levou à investigação contra Flávio pelo suposto desvio de salários de servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ainda na presença de Bolsonaro, Ramagem teria dito que seria necessária a instauração de procedimento administrativo contra os auditores da Receita, com o objetivo de anular a investigação, bem como a retirada de alguns auditores dos respectivos cargos. O que se revela com essa operação é que a ABIN, durante o período do governo Bolsonaro, passou a agir como o Serviço Nacional de Informações, o SNI, à época do governo militar. Nem o SNI do governo militar agia de modo tão sorrateiro e de modo tão baixo quanto a ABIN agiu durante os 4 anos do governo Bolsonaro, como está vindo à tona e como está se demonstrando pela investigação hoje deflagrada nessa operação da Polícia Federal. E a polícia continua investigando um possível estelionato financeiro de Bitcoin no município de Magé. Acompanhe a notícia com o repórter Rodrigo Amorim.
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro continuam investigando um possível golpe financeiro que prometia rendimentos de até 10% ao mês. Segundo as denúncias, Éder dos Santos Almeida é apontado pelas vítimas como a pessoa que oferecia a possibilidade de investimento. Entre novembro de 2021 e junho de 2023, as vítimas tiveram um prejuízo de R$3 milhões. Éder dos Santos Almeida é o responsável pela Lyon Invest Consultoria Financeira. Ele prometia investimentos na Bolsa de Valores, com um retorno bem acima do mercado. 20 pessoas estiveram na delegacia de defraudações para prestarem depoimento sobre o caso. Todos se dizem vítimas de Éder e fazem parte do processo aberto pelo Ministério Público, que recebeu denúncias contra o suspeito no ano passado. Éder foi indiciado pela polícia por estelionato em janeiro deste ano e está desaparecido. Segundo a polícia, a empresa de Éder não tinha autorização para fazer as transações financeiras que prometia. A Polícia Civil informou que Éder foi intimado para prestar depoimento, mas não compareceu. E um incêndio na rede elétrica deixou moradores sem luz e sem internet em Guapimirim. Notícia que vocês acompanham com a repórter Dilma Beck. O incêndio na fiação de um poste no centro de Guapimirim, região metropolitana do Rio de Janeiro, na altura do número 200 na Avenida Dedo de Deus, na madrugada desta quinta-feira, dia 11, deixou moradores das redondezas sem luz e sem internet. Por volta das 10h50 da manhã, técnicos da Enel estavam no local para avaliar os danos. Vários estabelecimentos comerciais das redondezas estão às escuras e sem conseguir atender os clientes. Na semana passada já havia ocorrido outro incêndio em um poste na mesma via, nas proximidades do número 99. Em fevereiro de 2023, o deputado estadual do Rio de Janeiro Júlio Rocha do Agir apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro uma moção de repúdio contra a concessionária por má prestação de serviço em Guapimirim, devido à falta de energia com duração entre 24 e 48 horas em determinadas localidades. Assistam ao vídeo do desabafo do deputado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meu amigo deputado Elton Cristo. Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj. Graças a Deus o povo me deu a oportunidade de ser a voz dele no parlamento. Muitas pessoas não têm oportunidade de falar. Na verdade, o pobre, ele sofre calado. E é isso que vem acontecendo na nossa sociedade. E ele vem sofrendo calado pela empresa que mais lucra no estado do Rio de Janeiro, que é essa sem vergonha, eu vou usar esse termo, da Enel. Não é possível, vocês não entendem o que está acontecendo na região serrana com essa empresa. Essa empresa está prestando um desserviço. O município de Guapimirim chegou ao hospital a ficar 48 horas sem luz. Os postos de saúde chegaram a ficar 72 horas. Em Cachoeira de Macacu, tem morador já 7 dias sem luz. Paga uma conta cara e tem um serviço de merda prestado. Então, como disse nosso amigo Yuri, desculpa a minha agressividade. Eu acho que eu passei na minha casa 3 horas sem luz. Para mim foi bem tranquilo. Mas as pessoas que têm pessoas com necessidades especiais em casa, as pessoas que têm idosos, pessoas enfermas, a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro. Aí quando você começa a ver os tópicos, as reportagens da Enel, poste pega fogo e deixa moradores sem luz em Cabo Frio. Poste de rede elétrica pega fogo. É só notícia ruim. Vai ver no Reclame Aqui, é a empresa que mais recebe reclamação. Você vai falar com eles, você vai ligar e falar assim, aconteceram fenômenos da natureza. É árvore caindo em cima de rede elétrica. Cai em cima de rede elétrica porque não faz a prevenção, porque não faz a poda. Eu moro no município onde tem 70% de área de preservação. E nós vamos agora de notícias locais. A Polícia Civil realizou uma perícia no local onde criminosos metralharam um evento político no município de Araruama. Reportagem que vocês acompanham ainda com Rodrigo Amorim. A Polícia Civil da 118ª DP de Araruama realizou uma perícia intensiva no local do crime, onde, na madrugada desta quinta-feira, dia 11, ocorreu um grave incidente na cidade de Araruama. Um evento político,
que contava com a presença da pré-candidata à prefeitura, Penha Bernardes, além de outras autoridades e cerca de 400 moradores, incluindo idosos e crianças, foi brutalmente interrompido por um ataque armado. Uma perícia foi conduzida para coletar evidências e dar início à investigação sobre o caso. O delegado titular da 118ª DP, Rodrigo Bichara Moreira, está à frente das investigações. Ele enfatizou o empenho de sua equipe em esclarecer todas as circunstâncias do incidente. A área onde ocorreu o ataque, conhecida como Bairro Areal, é notória por atividades de grupos criminosos, o que adiciona complexidade à investigação. A polícia já está mobilizando recursos adicionais para aumentar a segurança na região e evitar futuros incidentes. Assista um momento em que acontecem os tiros. Isso é dignidade? Isso é valorizar o ser humano? Nós podemos sim ter prioridades, mas nós precisamos valorizar o ser humano. Nós podemos sim. E foi confirmada a morte da jovem de 21 anos atropelada no final de semana em Costa Azul, no município de Rio das Ostras. Notícias que vocês acompanham com a reportagem do portal Cidade 24 Horas, parceiro do nosso jornal regional. Acompanhe. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou a morte da jovem de 21 anos atropelada aqui na cidade de Rio das Ostras. Segundo a direção do Hospital Estadual Roberto Tchabo, em Araruama, o hospital informou que a paciente Ana Clara Rampini, de 21 anos, foi a óbito nesta quarta-feira. A Polícia Civil já havia sido informada sobre a morte cerebral através de informações da unidade e estavam seguindo os protocolos. Ana Clara estava com um protocolo de morte encefálica, mas somente durante a tarde de ontem foi confirmado o óbito. Já a outra vítima, Gabriela Minelli Bassim Rampini, de 19 anos, que estava com Ana no momento do acidente, segue internada no Hospital São João Batista, em Macaé, no norte do estado. Ela teve fraturas nas pernas, na costela e na bacia. O sepultamento de Ana Clara vai acontecer hoje, 1h da tarde, no cemitério municipal do Âncora, aqui na cidade de Rio das Ostras. E a visita do governador Cláudio Castro em Teresópolis incluiu a visita a uma vinícola e o andamento das obras de revitalização da Feirinha do Alto. Em coletiva à imprensa da cidade, o governador, ao lado do prefeito Vinícius Clausen, do presidente da Alerj, Alex Barcelar, falou da importância do interior do estado na política estadual. Todo um investimento como esse, de quase 13 milhões de reais, de uma forma positiva, é uma obra de uma complexidade grande. Você tem 500 expositores aqui e se teve um cuidado enorme para que esses expositores não ficassem sem trabalho. É uma obra que a questão da drenagem dela acabou sendo maior do que se imaginava. Então a gente nem considera atraso, a gente considera que uma complexidade dessa acaba tendo alteração nos cronogramas. Então, mas é uma obra que muda essa região aqui. É uma obra que o Conselho faz ser um dos maiores equipamentos, inclusive da região serrana. A gente tem que celebrar o governo começando e terminando uma obra dessa, enquanto antigamente em outras épocas a gente via obras começadas e que não terminavam. Então a gente tem que olhar sempre positivamente uma obra que vai ajudar tanto o desenvolvimento econômico e o turismo da região. E quando que tem a previsão de acabar totalmente? Agosto agora termina a primeira fase e primeiro trimestre do ano que vem entrega tudo. Eu tenho dito sempre, quando a gente olha, sobretudo para a questão de arrecadação do Estado, a gente vai olhar o quanto o interior é importante. Se você olhar a nossa maior arrecadação, que é a questão de energia, óleo e gás, o principal é o norte e noroeste, região dos lagos ali. Se você for olhar a questão de indústria, você tem abaixado o cluster automotivo no sul fluminense, região serrana importantíssima. Hoje a gente faz um governo olhando para o estado inteiro, não só onde tem mais densidade eleitoral. Foi uma opção nossa do começo, um governo interiorizado, um governo democratizando o investimento. Então eu acredito muito que esse interior, que é tão importante para a arrecadação desse estado, deveria ser mais bem tratado
quando a gente fala do investimento em política pública. E a gente tirou isso do papel. Toda eleição se falava isso, os candidatos vinham e falavam a mesma coisa, mas depois ninguém fazia. E dessa vez se tem um governador que antes da eleição falava e continuou fazendo. Então eu entendo que a importância desse interior e trabalho por isso no dia a dia. Não é à toa que a gente teve esse resultado expressivíssimo no interior. E a maior forma de gratidão não são com palavras, são com obras como essa, com infraestrutura, demonstrando a importância que o cidadão do interior tem para esse estado tão fantástico, é o Rio de Janeiro. Eu acho maravilhoso. O Rio de Janeiro ele tem essa pluralidade de investimento e a enocultura, a cultura do vinho, ela é mais um ativo para o Rio de Janeiro. A gente estava ouvindo ali o empreendedor falando, e é verdade, nenhuma cidade, nenhum local que investiu em vinho quebrou depois. Então é um investimento que só traz mais investimento, que só traz mais turismo, que só traz mais cadeia produtiva. A gente acredita que tanto aqui como o Areal, a gente espera que seja uma disputa super saudável de quem é o maior do Rio. A gente quer que seja uma disputa mesmo para que cada uma melhore, cada dia mais a gente possa ter uma disputa por um vinho melhor cada dia, por uma enocultura que preserve o produtor, mas também preserve uma indústria verde, uma indústria sustentável e que vai agregar muito não só na cadeia produtiva, mas no turismo também. A minha pergunta, meu querido governador, é o seguinte, é para refrescar os ânimos. Eu lhe pergunto, como está a sua saúde e o seu preparo físico para a maratona de visitar todos os municípios desse estado? Rapaz, depois que eu me espelhei no presidente Bacelar, que ficou magrinho, eu estou lutando aqui para que a gente fique bem de saúde. Ele está correndo comigo esse estado todo. É muito importante nesse tempo que a população cada dia mais quer transparência, cada dia mais quer as coisas chegando com gasto público de qualidade. Eu tenho o legislativo, que é o nosso fiscal, com a gente, podendo acompanhar as obras, podendo acompanhar os gastos, e ele estando magrinho, bonitão assim, inspira a gente a ficar magrinho também e tá podendo melhorar a saúde e tá correndo esse estado todo. Maravilha. Aí, meus amigos, tiveram o nosso governador nos dando alento de que está bem e em forma para acompanhar este período eleitoral através do estado todo. E eu tive também, logo após, a oportunidade de trocar algumas palavras com o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. É a posição principal da Alerj vis-à-vis o governo. Seria até, chovendo molhado, né, perguntar se entende o trabalho que o governador está fazendo, porque a sua presença já denota isso. Mas a sua visão é que nos interessa. Olha, eu acho isso uma importância, uma bela pergunta sua. Fico muito feliz aqui de estar falando para todos aqui e dizer que eu acho que a grande virada de página do Estado do Rio vem justamente do respeito entre os poderes. Quer seja o Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, não é escondido para ninguém a amizade que eu nutro pelo governador do Estado e vice-versa. Mas, independente do poder de fiscalização que a Assembleia tem que fazer, é também de participar, de dar sustentação, de dar governabilidade, que a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Não adianta ter um governador sozinho, isolado no palácio, se ele não tem governabilidade e grande parte maciça da Assembleia Legislativa. Então, eu acho muito importante. Até bem pouco tempo eu era secretário de governo, caminhava com ele isso tudo. Essa obra aqui em especial, eu tive o prazer do prefeito Vinícius Saep ter me pedido, e eu despachei com o governador e falamos que iríamos fazer. Então, eu acho que é isso que empolga nós políticos, quando a gente consegue voltar e ver que, de fato, um pouquinho daquele toque que a gente deu no momento que a gente estava exercendo o cargo de secretário de governo, hoje vê se realizar, e o cidadão de bem na ponta, que é aquele que paga os impostos, que é aquele que paga os nossos salários, nos escolhe para representá-los, a gente poder voltar aqui e, de fato, poder olhar no olho de cada um e ver que está todo mundo feliz, está sendo feito o trabalho. Então, acho que o Legislativo só contempla isso, não só o papel de fiscalizar, mas também de vir olhar com seus próprios olhos de que o governador está fazendo o dever de casa bem feito. Nós vamos agora à previsão do tempo no Rio de Janeiro. O Rio terá muito nevoeiro na parte da manhã e chuva fraca à noite. É o que diz o clima-tempo que vocês acompanham a seguir. Já no sudeste do país, o tempo volta a ficar mais instável em São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro.
A capital fluminense ainda vai começar a sexta com um pouco de nevoeiro, o sol até aparece, mas à noite volta a chover de maneira fraca. Para a cidade de São Paulo, o que vai chamar a atenção é a queda de temperatura. A mínima prevista fica em torno de 13 graus e a máxima não deve passar dos 17, com chance de garoa em vários momentos. Belo Horizonte e Vitória vão seguir sem mudanças significativas até o final dessa semana. Em relação às temperaturas, o dia pode começar gelado em Cuiabá, com mínima de apenas 16 graus. A máxima não deve passar dos 23 e pode garoar. Em Porto Alegre, mínima prevista de 8, máxima de apenas 13 graus. E temperatura diminuindo no Rio de Janeiro, com termômetros que não devem passar dos 25. Vamos agora ao esporte. O Botafogo vence o Vitória e volta a liderar o Brasileirão. O alvinegro, que já havia sido líder em 2 oportunidades este ano, aproveitou o tropeço do Flamengo para recuperar o posto. A partida terminou em 1-0 para o alvinegro. O gol do jogo foi marcado por Savarino aos 17 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Botafogo assume a liderança do Brasileirão com 33 pontos, enquanto o Vitória amarga a 15ª colocação do campeonato. E o Fluminense finalmente reage. Empatou em 1-1 com o Criciúma nesta quinta-feira no Heriberto Ulci pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cauã Elias marcou o gol do tricolor. Com o resultado, a equipe chegou a 8 pontos na competição. O time comandado por Mano Menezes volta a campo no dia 21 de julho, quando enfrentará o Cuiabá às 20 horas na Arena Pantanal pela 18ª rodada. E o Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza e perdeu a liderança do Brasileiro. O rubro-negro foi surpreendido e perdeu por 2-1 para o Fortaleza no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros seguem com 31 pontos e saíram da liderança do Campeonato Brasileiro. Já os cearenses chegam aos 26 e se aproximam das primeiras posições. O Fortaleza abriu o placar após o gol contra de Wesley. O Flamengo empatou antes do intervalo com Pedro de pênalti. Na etapa final, os cearenses marcaram novamente com Lucero. E olha que nos minutos finais, os cariocas foram para cima e chegaram a balançar a rede com o Gabigol. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do atacante. O Flamengo só volta a campo no dia 20 de julho contra o Criciúma em Brasília. E o vídeo que viralizou nas redes sociais mostra que os homens não amadurecem, eles só ficam mais velhos. Acompanhe. Bom, e com esse bem-humorado flagrante de espírito infantil, nos despedimos da edição de hoje do Jornal Regional. Agradecendo a todos que nos acompanham nas edições diárias, aos nossos colaboradores técnicos, desejando um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado e até breve.